Opa, e aí? Boa tarde. Hoje, sei lá, tava pensando aqui e pensei, vou botar alguma coisa pra fora. Não é sobre perspectivas, é sobre a vida mesmo, sabe? A grandeza da vida aí, isso é fascinante. Pô, perceber a grandeza da vida é fascinante. E o que eu tava pensando era sobre a consciência, sabe? A percepção que a gente tem sobre algo. E não só não a percepção dos modos que a gente pode ver aquele algo, mas sim a percepção de saber que na minha frente tem uma caneta e que eu consigo ver essa caneta, consigo perceber essa caneta, consigo tocar essa caneta. E tipo assim, poderia parar por aqui, né? A gente pega uma caneta, a gente sente ela porque tem a repulsão dos átomos e tarará, a gente vê ela porque a luz incide sobre ela e bate no fundo do nosso olho. E aí perfeito, não, poderia ser de acordo com a física. Mas eu falo em um processo mais consciente, sabe? Tipo, eu olho pra caneta e, pô, aquela caneta tá ali. E eu sei que aquilo é uma caneta, tipo, do nosso mundo é uma caneta, talvez em outro mundo seja, sei lá, Jos, Josmé, talvez o nome da caneta seja Josmé em outro mundo. Mas eu falo sobre a consciência, sabe? Que é uma parte da vida. Sabe, tipo, se você for parar pra pensar sobre isso, você percebe que é muito louco, é muito surreal perceber isso. Perceber que existe algo na nossa frente e que a gente tem a distinção do que é esse algo, lógico, baseado em conceitos que o ser humano criou, mas que existe esse trem na nossa frente e a gente consegue ter consciência de que aquilo existe. Uma pessoa, por exemplo, que está na nossa frente, a gente tem consciência de que ela tá na nossa frente, um ser vivo que habita esse mundo. E isso é fantástico. Tipo assim, é fantástico. Eu paro pra pensar sobre isso e é fantástico. Não sei se tá conseguindo entender a abordagem que eu gostaria de trazer, mas é sobre a consciência em si, sabe? É sobre essa nova vida. É sobre esse novo modo de ver o mundo. Porque me pergunto até de um modo filosófico, né? Como que seria a vida se a gente não tivesse consciência? Porque a gente teria vida, mas a gente viveria no modo automático, talvez, e só guiado pela nossa genética, só guiado pela nossa memória genética, mas a gente tem consciência e, tipo, isso é fantástico, sabe? Só que ao mesmo tempo também, a gente lembra de consciência, a gente percebe também que ela é vaga, sabe? A nossa consciência sobre algo, ela é relativa. Tipo, assim como eu tinha dito em outro vídeo, uma pessoa vai ter uma consciência, outra pessoa não vai ter uma consciência como a sua. Sabe, tem a consciência de que existe a caneta na frente, mas talvez para ela aquilo não é caneta, aquilo é pen, sei lá, sabe? Para os ingleses talvez seja pen, porque é pen, mas continua sendo uma caneta, mas eu digo em outro sentido, é uma consciência diferente. Mas entende essa percepção, é tipo surreal. E aí a gente chega num ponto muito louco, muito interessante sobre o nosso viver, sobre a nossa ideia de estar vivo, sabe? Porque a gente só tem a ideia de que a gente está vivo porque a gente tem a consciência. Só que ao mesmo tempo a gente às vezes vive de modo tão automático que é como se não tivéssemos a consciência. E traz até um ponto interessante. Eu tava conversando comigo tempo atrás, 5 minutos atrás, e tava falando sobre como o fato que eu não lembro o que eu comi dia 27/10/2010. Pô, eu realmente não lembro o que eu comi no dia 27/10/2010. Eu tinha exatamente 10 anos. E aí eu pensei que o fato de eu não ter comido dia 27/10, o fato de eu não ter lembrado o que eu comi dia 27/10/2010, se dá pelo fato de que a minha consciência sobre aquilo não foi tão fantástica, sabe? E tem uma categoria de consciência, porque isso tem que ser fantástico o suficiente para ser guardado na nossa memória. Se não for fantástico o suficiente para ser guardado na nossa memória, aquilo vai ser totalmente ignorado. Só que hoje, aos 20 anos,
a gente entra num limbo muito louco, porque 20 anos, pô, beleza, mas em tempo de lembrança, talvez eu não lembro de 20 anos, talvez eu lembro talvez de 5, de 6, o que é muito ainda, mas boa parte do tempo que eu lembro é memórias que são mais marcantes, entende? Se eu te perguntar o que você comeu realmente dia 27/10/2010, pô, você não vai lembrar, você não vai lembrar. E eu falo que essa data é uma data especial, assim, datada do aniversário, mas é uma data que é mais fácil de recordar. E mesmo assim eu não lembrei do que eu comi. E a concepção sobre isso seria a consciência, sabe? Que existe tipos diferentes de consciência. Não tipos diferentes, mas a velocidade, a força que eu dou a essa consciência, sabe? A grandeza que eu dou a essa consciência. É muito mais fácil eu lembrar algo que me foi bom, que foi bacana pra mim no passado, do que lembrar como um simples almoço que eu tive dia 27/10/2010. Não quer dizer que eu não gostei do almoço. Eu não lembro, na verdade, mas aquilo não foi consciente o suficiente para que eu pudesse lembrar desse almoço, sabe? Isso que é fantástico, porque pensar sobre isso traz consigo um novo pensamento, que é o seguinte, que boa parte da nossa vida, sendo direto, boa parte da nossa vida a gente não vai lembrar, sabe? Mesmo que o cara pratique, sei lá, atenção plena, tenha consciência total do seu dia, boa parte da vida daquele cara ele não vai lembrar. E sim, ele vai lembrar de uma boa parte, vai lembrar de uma parte significativa, mas não tão grande quanto a vida em si, sabe? A quantidade inteira da vida em si. E aí entra argumentos interessantes, pensamentos interessantes, que é a seguinte, de que a gente vai ter que fazer a escolha entre o que a gente quer rejeitar e o que a gente quer ter na nossa vida. É uma escolha que todo mundo faz, mas a gente faz às vezes inconscientemente, porque, pô, agora que eu tenho, sei lá, tô hoje aqui nesse dia, eu gostaria de lembrar o que eu comi dia 27/10/2010, mas infelizmente não lembro aí, entende? Mas se eu tivesse dado, talvez, o valor significativo, colocado energia suficiente naquele almoço, naquela janta, eu teria lembrado dela. Entende? Então, um ponto só pra finalizar é o seguinte, de que a gente tem que fazer também a escolha entre o que a gente quer na nossa vida e o que a gente não quer na nossa vida. Sabe? Não por de pessoas, não só de pessoas, não só de palavras, não só de comidas, não só, sei lá, de alguma coisa, mas de lembranças, de pensamento, sabe? Escolher o que a gente quer lembrar e escolher o que a gente não quer lembrar. Lógico que nem sempre isso vai dar certo, mas eu digo que quanto mais energia a gente colocar em algo, quanto mais fantástico aquilo for pra gente, mais a gente vai lembrar. E aquilo só se torna fantástico pra gente se aquilo for significativo pra gente. E se a gente colocar energia suficiente naquilo. Tipo, sei lá. Mas é essa a ideia, sabe? Então é isso que eu queria dizer hoje. Tipo, é sobre isso. Sobre como a vida passa rápido e como temos essa opção de escolher e como devemos ser conscientes das coisas que escolhemos ter e lembrar para toda a nossa vida. É isso. Até mais.